O homem sempre foi cruel. E desde lá do primeiro homicídio, que a gente precisa lembrar que foi cometido entre um irmão matando o outro, né? De lá para cá, o homem sempre foi muito inventivo nas formas de punir alguém, de causar dor, tortura e sofrimento. E tendo isso em mente, hoje nós vamos apresentar 5 métodos de tortura que nós encontramos na Bíblia. Olá misterioso, olá misteriosa, seja muito bem-vindo ao Mistério 66, o canal que não causa nem um pouco de dor nem sofrimento. Então aqui a gente quer promover alegria, quer trazer conteúdo bacana, quer trazer curiosidade, porque esse é o canal de quem sempre tá ali, sabe, hypado, buscando conhecer sobre os mistérios que a gente encontra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, e que por conta dos textos difíceis, fica difícil da gente traduzir, fica difícil de às vezes achar alguma coisa interessante ali dentro, né? Então a Bíblia é o pontapé inicial que a gente usa aqui para poder investigar outras coisas do universo, outras coisas do mundo nerd. Dá para encaixar, porque aqui no canal a gente faz isso. A gente encaixa conteúdo nerd aqui dentro. E hoje a gente vai apresentar algo que não tem muito de nerdice, né? É um assunto um pouco dolorido, assim. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero saber se você já é um inscrito. Sim, porque se você não for um inscrito, você não pega o seu manto, né, de misterioso e misteriosa, né? Então ajuda aí, se inscreva no canal, já curte esse vídeo, porque a curtida é a remuneração que eu peço para você assistir o vídeo, tá bom? Então assiste, deixa seu joinha aí, porque você deixa a gente assim muito bom e bonito, que dá um trabalho do bom e bonito para poder fazer esses vídeos. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos falar do nosso assunto. E eu já quero deixar você ciente que eu não vou trazer nenhuma imagem assim com gente sofrendo, tá bom? Não tem nenhum vídeo com sangue, grito, terror, tá? Não tem nada disso aqui, tá bom? Só vou mostrar a imagem mesmo mostrando os itens, tá? A parte aí da dor, do sofrimento, da agonia eu vou deixar para sua imaginação, tá bom? Então fica para vocês isso daí. Eu não vou trazer isso porque tem pessoas sensíveis que às vezes assistem o canal, então não dá para trazer esse tipo de coisa porque, né, tem umas coisas assim pesadas, né? Mas é isso aí. O que a gente vai falar aqui dos métodos de tortura, tá? Não necessariamente eles são destinados a matar a pessoa, tá? Porque o ser humano sempre foi inventivo nisso. Então você tem formas, tá, muito dolorosas e angustiantes para poder chegar até a morte, mas tem outros métodos de tortura que são punitivos, mas que não levam a pessoa necessariamente à morte, tá? Então a gente vai ver esses dois tipos de situação nesses 5 métodos que a gente vai apresentar, tá? E eu já falo para você ficar até o final, porque o último item que a gente vai falar é a cruz. E você vai ver como que a punição na cruz era uma punição severa e muito pesada. E se você se lembrar de alguma outra punição, bota aí nos comentários que quem sabe a gente não faz um outro vídeo de outros métodos de tortura que estão dentro da Bíblia, né? E pra gente começar, vamos trazer algo ao ponto, tá vindo direto do forno. Sim, o forno. Piada ruim, né? Sem graça, desculpa aí, tá, gente? Mas é assim, ao longo da história, tá? Várias culturas, o povo sempre gostou de matar os outros queimando, né? Porque é um negócio extremamente sofrido, que não mata rápido e que gera uma grande agonia, né, para a pessoa, né? E aqui eu quero trazer um detalhe que a gente já viu, e se você não viu, tá? Acesse esse card aqui, ó, que é a história das aparições de Jesus, né, antes dele nascer, né, no Natal, né? E uma dessas aparições é quando nós temos 3 caras que são condenados a morrer numa fornalha. Eles são lançados dentro de um forno. E é justamente desse forno que eu tô falando, né? E eram esses fornos, tá? Pensa, tipo, sabe, eu não sei se vocês já viram aqueles fornos de carvoaria, tá? Pense em algo daquele estilo, mas muito grande, entendeu?
Porque, igual na história desses 3 caras, que aí você acompanha melhor lá no vídeo que a gente já fez, é dito que cabiam essas pessoas ali dentro. Em determinado momento, esses 3 caras, mais Jesus, eles andam ali dentro. Então o forno era muito grande mesmo. E também existiam outros tipos de fornos que, assim, o povo era inventivo, né? E se você for vendo algumas culturas ali, né, da época do Antigo Testamento, né, da época do Novo Testamento também que ele foi escrito, tinha algumas torturas dessas, condenações à morte, né, no fogo, que eles usavam fornos com estilos de animais, era uma bizarrice assim, sem tamanho, tudo para poder causar sofrimento e de certa forma gerar um choque. Porque imagina, você vendo um outro ali sendo condenado a morrer, num forno, num micro-ondas gigante. Tipo, cria um choque tremendo ali para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Algemas! Na Bíblia nós temos, né, o termo algemas, cadeias, né, mas na verdade a gente está falando do mesmo tema. E aí você pode falar assim, nossa João, mas algema como instrumento de tortura, a algema só imobiliza, a algema não faz nada. Então, vamos lá, a algema só imobiliza. Mas imagina você ser imobilizado, né, por um dia, um mês ou vários anos. Imagina esse cenário, entendeu? De você ficar imobilizado, tá? Nas mãos, os pés, você preso ali, sem saber sequer quando poderia ser solto ou se seria solto. Então as algemas, elas acabaram sendo itens realmente de tortura, porque elas prendiam a pessoa e faziam com que muitas pessoas morriam pela inanição, por elas ficarem paradas, sem se alimentar direito, sem se movimentar, elas iam atrofiando. Ali com o tempo, né, o atrito, né, da algema com a pele começava a machucar as pessoas. Então, assim, as algemas, elas são muito mais, tá, do que apenas um item para poder reter ou prender alguém, tá? Muitas pessoas literalmente morreram, tá, algemadas, porque elas simplesmente foram esquecidas. E é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente vê na Bíblia, né, alguns discípulos, apóstolos, eles sendo presos e algemados, pode ter certeza que, assim, em algum momento passou na cabeça deles alguma preocupação do tipo, será que eu vou ser solto um dia dessas algemas? E você pensa que assim, a algema ela poderia matar, da pessoa ficar presa, ou muitas pessoas elas eram levadas à loucura, então elas saíam, né, eram depois libertadas, mas sem sanidade mental nenhuma. Açoite, chicotada, chibatada, né, tudo a mesma coisa assim, e infelizmente nós como brasileiros a questão da chibata, da chicotada é uma coisa que infelizmente faz parte da nossa história, né? Porque como nós tivemos aí um período muito longo, né, onde as pessoas foram escravizadas, né, ou melhor, onde os escravos foram trazidos para o Brasil e aqui eles sofreram de todas as formas possíveis, com vários tipos de tortura, mas sem dúvida o açoite ele é uma coisa assim que quando alguém pensa assim, tortura da escravidão aqui no Brasil, você vai lembrar, né, de um escravo sendo açoitado, sendo chicotado. Então não precisa de muita explicação. Mas o que eu queria trazer aqui da questão da chibata e da tortura é que ela, não só na Bíblia, né, mas a característica ali do açoite é que ele não é feito para poder levar a pessoa à morte. Ele é feito para realmente causar uma grande tortura e dor, tá? E aí, o povo, igual eu falei, eles eram inventivos, então eles colocavam coisa na ponta da chibata. No açoite eles substituíam ali, colocava pedra, osso nas pontinhas. E eles iam testando várias formas assim bem cruéis. E eu queria trazer aqui uma curiosidade com relação a Jesus, porque às vezes as pessoas perguntam, João, não para mim, né, pro Google, as pessoas vão pesquisar, quantas chicotadas mais ou menos Jesus levou, né? E até no filme, né, lá do Mel Gibson, né, a gente consegue ver como que
a chibatada ali era um negócio bem cruel, né? Mas Jesus ele levou aproximadamente, tá? Ou melhor, certamente 39 chibatadas, tá? E por que eu tô falando que ele levou 39 chibatadas? Porque assim, naquela época, tá? Isso pelo lado dos judeus, os judeus eles tinham uma lei que proibia, né? Ou melhor, que recomendava, porque como que eles iam proibir os romanos, né? Mas enfim, recomendava que não desse mais do que 40 chibatadas. E ali os carrascos, né, os soldados romanos ali, que iam cumprir a sentença, eles tinham um certo medo de passarem esse número de chibatadas e deles sofrerem um castigo divino. Então, normalmente eles paravam na 39, eles não corriam o risco nem de chegar na 40. Só que aí vem um detalhe, porque assim, o açoite deles, quem assistiu o filme do Mel Gibson deve ter percebido isso, eles colocavam chumbo na ponta, pedaço mesmo de estilo de lâmina, como se fosse prego, pedaço de osso, né? E aqueles açoites, eles tinham 12 pontas, tá? 12 pontas. Então, em movimento de chibatada, Jesus levou 39. Só que se cada açoite, né, tem 12 pontas, multiplica 39 por 12. Então, meus amigos, no final das contas, Jesus levou 468 chibatadas. Apedrejamento. Em alguns países, tá, o apedrejamento ele ainda acontece, tá, como uma punição que inclusive é autorizado pelos serviços judiciais desses países. É bem triste isso. E a gente vai lembrar aqui de apedrejamento de quando Jesus pega e liberta aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. E apedrejamento é uma condenação de morte, tá? Não é só para causar dor, não, é para poder matar. Então Jesus salva aquela mulher da morte, né? Levantando um questionamento para aquele monte de hipócrita lá que estava falando do pecado dela e um mais sujo que o outro, né? Então Jesus pega e salva aquela mulher, uma cena que todo mundo lembra assim muito bem. O apedrejamento, ele, por exemplo, foi usado na morte do primeiro mártir cristão, o Estevão. O Estevão, ele foi morto apedrejado, tá? Aparentemente ele foi expulso, né, da cidade, ele foi retirado da cidade, suas vestes foram arrancadas e ali ele foi morto, tá? E eu tô dando esse detalhe, né, que é o que a gente encontra ali na palavra de Deus, porque normalmente no apedrejamento as pessoas elas são enterradas, né, ou até a cintura ou até a cabeça, tá? De forma que a pessoa não possa se defender e para poder garantir que as pedradas vão atingir áreas vitais da pessoa. E para encerrar, né, vamos falar sobre a cruz. A cruz, meus amigos, não era brincadeira, tá? E para vocês terem em mente, os romanos, eles não aplicavam a crucificação à torta e à direita, tá? Ela era destinada mais às pessoas que eram acusadas de serem revolucionários, de incitar rebeliões, tá? Então era algo mesmo voltado para quem era considerado como um traidor dos romanos, alguém que ia contra o império. Então os romanos eles não aplicavam isso à torta e à direita. E apesar da forma ali da crucificação, né, entre os romanos, se é que a gente mais conhece, isso não era algo exclusivo dos romanos, tá? Vários povos usaram a crucificação de várias maneiras possíveis, tá? E de várias maneiras diferentes, né? Inclusive, para quem já assistiu, né, Game of Thrones, que até acontecer aquele final horroroso, eu falava muito e gostava muito, mas aquele final acabou. Lá no Game of Thrones, né, a gente tem lá os caras sendo crucificados, é uma cruz de um braço, né? Então eles têm uma mão amarrada, mas com um prego, né, preso nela, e a outra mão deles, né, tá aqui, o braço tá amarrado, né, deles, e a mão é pregada aqui no abdômen do cara. Eita! Então os caras eram inventivos, tá? Então aquilo que a gente vê no Game of Thrones também acontecia em outras culturas aí, tá? E entre os cristãos não foi apenas Jesus, né, que morreu na cruz, né? Nós também temos Pedro, que inclusive ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para ele não ter
porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira que Jesus tinha morrido. André também foi crucificado. Então você vê que faz sentido, né, eles terem sido condenados à cruz, porque naquele tempo os cristãos eram vistos como rebeldes, porque eles queriam, na visão, né, deles ali, eles queriam derrubar um império, né? Então, por isso que eles sofriam aquela condenação. E a condenação à cruz, ela tinha um caráter de gerar dor, mas também de gerar vergonha, porque ela colocava a pessoa em bastante exposição. Então, a pessoa ela era despojada ali de parte das vestes dela, se não de todas, e ela tinha que carregar a cruz dela, que era de madeira, né, e extremamente pesada, porque naquela época não tinha compensado não, meu amigo, não tinha. Então, não, mas ele levou apenas uma parte da cruz. Olha, se Jesus, por exemplo, tiver levado só o braço da cruz, tá, não ter levado a cruz inteira, pode ter certeza, meu amigo, que nem um crossfiteiro ia carregar da maneira que ele carregou, pode ter certeza disso, tá? Então, era extremamente pesado, então sofria a vergonha de ter que desfilar com a cruz, e depois quando chegava ali no lugar, né, que ele ia ser crucificado, ele tinha, aí o que a gente já conhece, né, as mãos perfuradas. Existe uma certa ainda dúvida aí se era um prego que pegava na mão ou se no pulso, mas enfim, pela descrição da Bíblia era na mão mesmo. Então vamos considerar que Jesus foi crucificado e os pregos colocados na mão dele. Os pés também eram presos, né? Eram pregados, né? Possivelmente a pessoa também era amarrada ali, né? E era amarrada na cruz, tá? Com uma forma até de tentar prolongar o sofrimento, tá? Não era tentar dar um alívio, não. Era prolongar o sofrimento para poder demorar um pouco mais para poder morrer. Só que também para poder tentar acelerar a morte, depois de um tempo, os soldados eles pegavam e quebravam as pernas das pessoas. Inclusive Jesus, ele não teve os ossos quebrados da perna. Isso é enfatizado na Bíblia para poder confirmar o que foi colocado lá em Salmos 22, falando que o Filho de Deus, né, que o Messias, ele não ia ter nenhum osso quebrado. Então Jesus acaba ali na cruz, né, cumprindo um monte de profecia, uma delas é de que os ossos dele não seriam quebrados. Então você vê, a cruz não era brincadeira. Ela gerava vergonha, ela gerava sofrimento, tortura e dor extrema e uma morte agonizante. Então é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu tô pensando, mas aí você precisa botar nos comentários para eu saber se eu vou nessa linha mesmo ou não, de fazer um outro também falando sobre métodos de tortura que existiam na época em que o Velho Testamento foi escrito, que o Novo Testamento foi escrito e que eventualmente não está na Bíblia, mas eram praticados pelos povos ali que a gente vê aparecendo na Bíblia. Porque é interessante a gente entender esses métodos de tortura, até para poder saber o que passava na cabeça do povo, igual, por exemplo, quando o povo de Israel estava lutando lá contra os filisteus. Pô, o que será que esses filisteus faziam, né, de tortura? Então, sei lá, se vocês acharem interessante, bota nos comentários que a gente pode ir atrás de um vídeo desse, tá bom? Então, ó, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo e principalmente não perder seu manto de misterioso e misteriosa, né? Então pega o seu manto, vem com a gente, porque semana que vem tem mais.